Bom, o corpo humano. Por incrível que pareça, Arthur, eu acho que no futuro até o corpo humano nós vamos querer começar a mudar ele um pouco. Eu não sei se você vai ficar vivo o suficiente para ver isso, ou se a humanidade vai sobreviver o suficiente para chegar a esses pontos que eu penso, mas eu acho que em certo ponto, em 100, 150 anos, a questão do corpo humano vai ser praticamente toda desmistificada. Sequenciamento genético, praticamente tudo, sabe? E com isso, nós vamos ter o poder de erradicar doenças genéticas. Se a gente quisesse, a gente poderia até brincar de Deus, por exemplo. Melhorar os olhos humanos, fazer crescer um rabo, essas coisas. Particularmente, eu já contei para algumas pessoas que eu gostaria de ter um rabo. Só que não assim um rabo tipo de gato ou cachorro que só responde a estímulo. Eu queria um rabo que eu pudesse controlar, que eu pudesse usar como um terceiro braço. De repente eu estava carregando alguma coisa com o meu rabo e tenho uma mão livre para usar o celular e outra para abrir a porta do carro. Tipo isso. E eu acredito que nós, seres humanos, vamos chegar a esse ponto de poder fazer isso, mas não vamos, por questões éticas, morais, não vamos mexer nisso, porque tratar com embriologia, a criança pode nascer com problema. A pessoa nascer com isso seria um grande problema, talvez, né? A gente não sabe o que poderia acontecer. A questão da pessoa já nascer com o rabo. Ou uma coisa que eu gostaria de ter também era uma visão periférica maior, até de trás. Então, qual é a solução? E eu acho que isso você vai chegar a ver em vida ainda. Eu acho que por essa questão do corpo humano ser desmistificado, a gente pode criar gadgets para o nosso próprio corpo. Por exemplo, eu não preciso nascer com rabo, mas se a ciência entende como funcionam os pulsos do meu cérebro e tal, eu acho que alguém eventualmente vai acabar criando um rabo robótico. Eu posso acoplar ao meu corpo, o meu corpo com o tempo vai passar a entender que aquilo faz parte do meu corpo, sabe? É aquela coisa que se você fechar os olhos, você sabe exatamente onde a sua mão está, independente de como você mova ela. E seria muito útil, eu usaria um gadget desse. Poderia criar mais braços para os seres humanos. E, por exemplo, o olho. Eu acho que daria muito problema fazer com que um bebê nascesse com o olho nas costas, na parte de trás da cabeça, sabe? Mas com uma programação correta, é, feito de uma maneira certa, eu acho que é possível, por exemplo, acoplar um tipo de câmera e aí na minha visão, tipo jogo mesmo de FPS, sabe? Ou de corrida, não sei. Tem um pequeno quadro que eu possa ver atrás e se eu tiver um interesse de enxergar o que está atrás, não sei, mentalmente ou com comando de voz eu posso mudar. Fazer o switch entre o que eu estou vendo pelos meus olhos e o que eu estou vendo pela minha cara. Pô, é muita viagem. Mas eu acho que a ciência vai ter poder para isso um dia. E quando eu falo sobre isso, questão do corpo humano, entra também uma coisa capitalista aqui que eu penso, que um dia, e já estão estudando sobre isso inclusive, vão conseguir usar o próprio DNA, aquela parte que chamam de lixo, né, que a gente não entende ainda, para fazer armazenamento de dados. E aí eu me pergunto, o ser humano seria praticamente uma base de dados infinitos. E será que a gente não conseguiria fazer assim o download de habilidades? Então, por exemplo, na escola, ao invés de eu estudar, né, eu particularmente gosto de ser cozinheira, só uma hipótese, eu cozinho mal. Inclusive, você deveria treinar melhor essa parte. Então você vai lá na escola treinar, faz o treino e quando você adquirisse uma certa experiência, você fazia o download
de uma biblioteca, não sei, que ficaria armazenado no seu corpo. Não sei como a ciência ia fazer isso, sabe? E aí, a questão de profissões, questões de habilidade, esporte, ficaria tudo relacionado a isso. Você poder comprar essas habilidades e armazenar no seu corpo, bem RPG mesmo, sabe? Só que isso não funcionaria se o seu corpo, a parte física, não tivesse treino. Então as escolas serviriam para treinar aquilo que você comprou e fez download para o seu corpo, de acordo com a preferência de cada um. E aí, como que ia funcionar isso? O que tivesse mais procura seria mais caro e o que tivesse menos procura seria mais barato. E aí a oferta e demanda ia controlar isso, por exemplo. Quantas pessoas iam querer ter a habilidade de limpar? Poucas. Então, será que ia ser caro ou barato? Né? Eu acho que a habilidade de ser seria barata. Né? A habilidade de limpar, por exemplo. Só que aí isso faria com que poucas pessoas que limpam ficassem no mercado. Então elas seriam muito bem pagas. Só que aí quando as pessoas perceberem que as pessoas que limpam são muito bem pagas, elas passariam a comprar mais essa habilidade e encarecer. E assim ia. Eu acredito que vai chegar a esse ponto quando trata de corpo humano. E para finalizar, que já está bem grande, né? Aí a questão ainda do parto. Do mesmo jeito que hoje a gente olha para o passado, né? Pelo menos eu acho que isso, em vida eu vou chegar a ver isso. E a gente vê como era arcaico, né? O parto, a questão da gestação, até a mortalidade infantil era muito grande por conta disso, né? Hoje a medicina conseguiu controlar isso. Em países desenvolvidos praticamente não tem esse problema, né? E ainda eu acho que no futuro, por uma série de fatores estéticos da mulher e tal, nós vamos conseguir fazer um útero que não precise da mulher e aí os homens também vão poder ter filhos se quiserem, as mulheres também, sem os homens. E a questão vai ficar mais em achar um doador ou de esperma ou de óvulo para você ter seu filho e vai criar todo um novo conceito moral e ético sobre isso. A mulher não vai precisar mais passar os 9 meses gestando o bebê. E aí vai criar uma corrente de mulheres retrô e casais também que ainda preferem um método antigo. E vai ser exatamente como, por exemplo, escrever hoje em dia. A maioria das pessoas escrevem no computador, né, livros, etc. Mas ainda tem pessoas, na moda antiga, que preferem escrever livros e tal, a caneta. Tem aquelas pessoas que se especializam em escrever com caneta tinteiro, aquela caligrafia bonita. E quanto ao corpo humano, eu acho que é isso para o futuro. Algumas coisas você vai ver quando você estiver velhinho e outras, infelizmente, se a humanidade não se destruir, você vai estar morto.